Olá, estou Adriana Xavier, psicoterapeuta, consteladora familiar reikiana, e eu quero falar um pouco para vocês hoje sobre a dependência emocional. Então, muitos adultos não conseguem sair da casa dos seus pais por conta de uma dependência emocional, né? Então, não se sentem capazes de viver a vida sozinhos, de ir para a vida. Então, sempre é um milhão de desculpas. E essa é uma dor que esse adulto carrega. Muitas vezes pode ter sido por falta de uma maternagem bem feita. Só que tem uma coisa, as nossas mães, em especial nossos pais também, tá? Mas vamos falar da maternagem. As mães não recebem uma apostila em como ser a mãe perfeita. E eu falo para os meus analisandos, meus clientes, que mesmo se Deus colocasse na terra o homem e a mulher perfeitos, sendo pais perfeitos e divinos, ainda assim essa criança, dentro das interações que ela tem internamente, as percepções, desde quando está no útero materno, essa pessoa ainda, essa criança pode se sentir rejeitada, pode se sentir não amada, não acolhida. Então, a gente precisa trabalhar isso desde criança. Então, tudo pode começar com aquela criança que não consegue dormir sozinha. Então, se ela tem pais que não vão acolhê-la, né? A criança chorou lá e tal, já tem um entendimento para ficar sozinha, não é um bebê, porque o bebê vai precisar de cuidados. Só que uma coisa, a criança chegou da maternidade, ela tem que ter o quarto dela, não tem que ficar com a mãe, né? A mãe pode até ir ao quarto dessa criança, mas não a criança dormir com a mãe, né? Então, o bebê, quando ele exige os cuidados, tudo, aí precisa de um pouco mais de atenção, né? A mamãe lá do lado, tal, para amamentar, ok, né? Ou vai para a cama dela, e quando a criança chora, ela levanta e vai dar os cuidados para essa criança. Mas desde bebê, no seu cantinho, no seu quartinho, tem que ter uma limitação. Ai, Adriana, nossa casa é pequena, só tem um quarto e meu bebê está no quarto. Ok, mas já cria um ambiente para ele saber que tem a limitação. Que o quarto do papai e da mamãe é do papai e da mamãe, não é área para criança. Não tem que levar filho para dormir junto, né? A não ser que você queira acabar com o seu casamento, aí já é um começo perfeito para você acabar com o seu casamento, tá? Então, não tem que colocar bebê no meio da cama do casal, não tem que dormir com o filho na cama, aí já entra a constelação, né? Não, a criança, ela começa a mandar na casa. Então, aqueles filhos que mandam na casa, né? Não vou dormir no meu quarto, vou dormir no quarto dos meus pais, os pais aceitam. Então, quem que é maior aí, né? Tem, pelo olhar da constelação, a hierarquia. Os pais são maiores, os filhos são menores. Então, como que a criança que é menor está mandando nos pais, né? Pois vira aquele adolescente rebelde, aquele filho que vai bater nos pais. Por quê? Porque os pais, não dão limites aos filhos, não se colocam no seu lugar de autoridade, de maiores. Então, voltando para a questão que a criança tem que dormir no quarto dele. Mas você tem o quarto lá, só tem um quarto e tá lá com a criança ainda dormindo com vocês. Ok. Coloca até organizar, resolver essa situação, né? Uma criança pequena e tal, porque maior vai dormir na sala, vai dormir em outro lugar, não no quarto dos pais. Então, uma criança pequena lá, coloca uma cortina, alguma coisa, separando esse ambiente, já delimitando, ó, fica aí no seu quadrado que a gente fica aqui no nosso, já desde muito pequeno, desde bebê que seja, tá bom? Isso é importante, isso não é ser egoísta, isso é ser saudável mentalmente, trazer essa criança também para ser saudável mentalmente, bem equilibrada, bem resolvida, mais independente, tá? Então aí você pega lá uma criança, isso é bastante comum, uma criança lá com seus 8, 10 anos de idade e que tem medo de dormir sozinha. Pode se tornar um adulto que dorme sozinho, inseguro, né? Então aí entram duas situações. A primeira é o seguinte, então tá, a criança não dorme.
E aí a mamãe pode ser muito acolhedora e vai lá na cama dessa criança toda noite e dorme ao lado dessa criança, na cama da criança. A criança já não dorme no quarto dos pais, mas a mãe dorme com a criança. O que que isso acontece? Pelo olhar da psicologia, porque a psicologia ela trabalha com o comportamento, o hábito, né? Então, se for olhar pela psicologia, eu não sou psicóloga, eu sou psicanalista, então, pelo olhar da psicologia, vai analisar da seguinte forma, tá? O que que faz essa criança só adormecer com essa mãe ou só adormecer no quarto dos pais? Aí entra a questão, pode ser do toque da mãe, né? O encostar do braço da mãe dessa criança que dá segurança para essa pequena criança, o cheiro da mãe, o toque do cabelo da mãe. Então, tudo isso são gatilhos para auxiliar essa criança a dormir. E quando essa mãe levanta, vai para o quarto, se essa criança acorda, ela não consegue mais dormir e aí ela corre para o quarto dos pais, né? Então, criou-se uma dependência. Como que pode resolver isso, né? Então a mãe fica lá no quarto, ela vai se despedir da criança, dar um beijo na criança, se conta a história para a criança, isso aí já é um outro gatilho, só dorme se contar a história, né? Então aí a criança tá lá tranquila, a mãe pega uma cadeira, ou você tem um sofá no ambiente e fica ali, distante da cama. Ai, mãe, deita aqui comigo, vem aqui até eu dormir. Não, filha, eu vou ficar aqui, que daqui a pouco eu tenho que fazer, sei lá, inventa, lavar a louça, tem que lavar a roupa, tem que fazer alguma coisa. Então eu vou ficar aqui no cantinho até você dormir, mas a mamãe tá aqui, né? Para dar segurança para a criança até a criança adormecer. Então ali já tá mudando o hábito, já tá se distanciando. Com o passar do tempo, dos dias, quando você vê que ela está adormecendo, aceitando a situação de você estar distante já dela, aí você pode fazer o seguinte, né? Deu boa noite ali e tal, já sai do quarto, fala, filha, eu vou lá lavar uma louça, eu vou lá fazer alguma coisa, não sei. Cria ali mesmo que não tenha, fica aí que a mamãe já volta, né? Então aí já começa a sair do quarto e deixar essa criança sozinha no quarto. Ai, mamãe, eu tô com medo. Não, fica, a mamãe tá ali do lado, né? E aí depois você pode até voltar para ver como essa criança está. Então, aos poucos, você vai liberando essa criança dessa dependência emocional que ela tem com você. Isso não significa que você não ama essa criança, não significa que vai diminuir o amor dela por você. Muito pelo contrário, essa criança vai ficando mais fortalecida e você, mamãe, também vai se sentindo mais liberta para ter um sono melhor. Você não dorme preocupada com essa criança, já não dorme bem, já acorda cansada, irritada, estressada, né? E essa criança também começa a se tornar irritada. Porque o que que acontece com a dependência emocional? Mesmo que a criança não tenha compreensão, ela começa a ficar uma criança irritada. E daqui a pouco essa criança está entrando na adolescência e vai ser uma adolescente ou uma adolescente que vai dar muitos problemas. Que aí entra outras questões pelo olhar da psicanálise, enfim. Isso que eu falei foi do ponto de vista da psicologia, né? Então, se você for mudando agora de assunto radicalmente, indo para a constelação familiar, como eu disse, a constelação tem 3 leis sistêmicas, uma delas é a hierarquia. Então, assim, os pais sempre são maiores porque vieram antes. Para a criança vir, os pais precisaram vir antes. Então, os pais são maiores e os filhos são menores. Então, tem que dar um limite. E a autoridade, que eu falo para os meus clientes que chegam para mim, né? Tem que ter o respeito entre o masculino e o feminino. Os dois são do mesmo tamanho. O casal é do mesmo tamanho dentro do relacionamento. Tem um é maior e o outro é menor. Entre o casal tem equilíbrio de troca. Então, o que que acontece, né? Os pais delimitam e limitam, criam regras, normas dentro da casa. Isso faz com que os filhos fiquem mais fortes e seguros. Então, se o pai decide uma coisa e a mãe não concorda, né, ali, e ela quebra ali aquele vínculo entre os dois, aquela confiança entre os dois, a criança sente isso, tá? E o que que acontece? Ela não vai respeitar. E vai ser uma criança segura e futuramente um adulto seguro. Então, o que que tem que acontecer? Tem que o papai e a mamãe conversar num ambiente longe das crianças e criar as delimitações, né? Então, o que a gente vai fazer? Não, a partir de hoje, nenhum deles, nenhum dos nossos filhos dorme no nosso quarto mais. É o nosso lugar sagrado, é o lugar do casal. Eles vão dormir cada um no seu quarto.
Ok. Decidido isso, né, os dois vão juntos comunicar as crianças. Mas quem vai falar, a voz ali, é o masculino, é o papai. Então, o papai vai falar, mas a mamãe do lado do papai, né, como esse feminino e esse masculino fortes, resolvidos. Os dois são do mesmo tamanho, mas ele vai falar. Olha, criança, a partir de agora, sei o quê, ninguém vai dormir mais lá no quarto do papai e da mamãe, que é o quarto do papai e da mamãe, cada um vai dormir no seu quarto. E sejam firmes, né? Então as crianças vão sentir essa segurança. E aí a mãe ali no apoio do papai. Né? Não pode acontecer de repente o pai tá falando e a mãe. Não, mas eu não concordo com isso, não concordei com isso, né? Já pronto, as crianças não vão respeitar nenhum de vocês dois. Mamãe acaba sendo vista como uma boazinha, coitadinha e tal, né? Aí a criança vai criando essa dependência emocional com a mamãe, né? O que não vai resolver nada. Um outro ponto, como psicanalista, né? A psicanálise ela vai no inconsciente, muitas vezes no subconsciente. Então, como ela vai de uma forma mais profunda, porque o que nós trazemos que está no nosso inconsciente, que muitas vezes a gente sabe, mas a gente não quer olhar para isso, né? Então a criança sabe. Então atendi uma criança esses dias que é inteligentíssima, é corajosa, né? Então assim, tem a força do pai para ir para a vida, o pai tá junto nas brincadeiras mais difíceis, né? Então aquele pai que acompanha quando vai andar de roller, quando a criança tá lá brincando, fazendo cambalhota, estrela, enfim, é aí a presença do pai, a força do pai de levar essa criança para a vida, né? Então essa menina tem força, essa criança tem força para realizar. Mas quando o assunto se trata de dormir sozinha, ela fala que não consegue. Uma dependência emocional. E essa criança não quer. Ai, e isso é consciente para ela? Claro que não. Ela acredita realmente no consciente, no mental, que ela não consegue. Né? E mesmo mostrando para essa criança que ela consegue, olha o tanto de coisa que ela faz, que é difícil, que outras pessoas, outras crianças não conseguem, que ela continua batendo na tecla que não consegue, porque ela não quer, porque ela tem medo de perder a mamãe, que a mamãe vai sempre com ela pro quarto, a mamãe dorme com ela até ela dormir. Então, isso cria dependência, né? Então, os passos que eu falei no início, pelo olhar da psicologia, auxilia demais. Essa é uma criança que precisa de psicanálise, né? Da terapia, porque aí vai em níveis mais profundos. Então, a psicanálise vai olhar para o Édipo, né? Então, o Édipo com a mãe, o Édipo com o pai. Não vou entrar aqui em detalhes do que é Édipo, isso pode ficar para um outro podadre, porque aí já são questões mais técnicas, né? E para quem fala que a psicanálise é uma pseudociência, né? Até saiu recentemente uma reportagem da Veja, onde compara os benefícios da neurociência e como ela age parecido com a psicanálise, né? O porquê ainda as pessoas querem que tudo seja acadêmico, né? Com base na ciência, para comprovar que realmente funciona. E a psicanálise é algo interessante, profundo e de grande resolução. Pode ser até de rápida resolução, né? Se todos os envolvidos ali, junto com essa criança, têm essa compreensão, né? E vão fazendo os movimentos, né? Importante, sim, pai, mãe e a criança fazer a terapia, excelente, né? Mas aí você já identifica que a criança tem uma dependência emocional com essa mãe, então é importante a mãe fazer terapia, né? Terapia individual. Então a criança vai lá com o psicanalista, a mãe vai com o outro, e assim a mãe vai trabalhando suas questões e a criança vai trabalhando suas questões também, né? Porque o psicanalista já vai identificando ali esse édipo, já vai trabalhando o fortalecimento do ego dessa criança, para ela ser mais segura, começar a dormir sozinha, né? Então é todo um trabalho. Tudo que eu falei antes auxilia? Lógico que auxilia demais, mas talvez tenha que ir mais profundo. E assim, as crianças repetem os comportamentos e os padrões dos pais. Uma criança manipuladora, uma criança controladora, uma criança que tem dependência emocional. Você vai olhar para o pai e para a mãe, tem questões ali dos pais que a criança está trazendo, né? Então, às vezes, uma criança que é agressiva na escola, o que ela está observando do relacionamento ali dos pais? Tá? Então aí ela acaba repetindo padrões.
Ah, e uma criança que belisca na escola significa que ela recebe beliscões em casa? Não, mas ela pode ver situações agressivas. Pode ser de forma comunicativa, pode ser de forma física mesmo, né? De repente ela não recebe isso, mas ela vê os pais ali e é uma forma dessa criança pedir socorro na escola. Uma criança que é agressiva na escola, ela tá pedindo socorro, tá precisando de ajuda, né? Então, assim, até os educadores que têm um certo conhecimento com relação à psicanálise, com relação à psicologia, né, a constelação familiar, vão saber olhar e direcionar essa criança, né? Lembrando que um educador não pode querer tomar frente de querer constelar essa criança, porque aí ele é menor que os pais, senão ele acaba tomando o papel dos pais e saindo do lugar dele, o que é bastante perigoso, né? Então aí vocês veem que não é uma coisa tão simples e que entram N variáveis, onde todos os que estão participando ali tem que ter um mínimo de compreensão e de força para realmente para buscar o auxílio, cada um olhando para as suas questões, para se fortalecer, minimamente se curar, para então poder auxiliar da melhor forma possível essa criança.